Fala pessoal, começando mais um Trocando Ideias, aliás, o episódio 45 da segunda temporada, terminando e vem com grandes novidades. Nosso diretor Gui está preparando umas novidades legais aí, né Gui? Vamos junto para a terceira temporada, vai ser um sucesso. E como sempre a gente recebe pessoas mais que especiais, e essa pessoa em particularmente é meu amigo, e depois vamos saber porque ele é mais do que meu amigo. Vocês vão entender já já. Eu quero fazer um agradecimento especial ao Marcos Dias, meu parceiro que hoje não está aqui, né, por um problema de força maior, mas eu quero agradecer aqui a parceria desse período todo no nosso projeto aqui do Trocando Ideias. Foi uma pessoa que realmente me incentivou, me alavancou. Se hoje realmente eu estou tendo um pouquinho de condições de estar aqui, é graças ao Marcos Dias. Marcos Dias, um beijo no coração e tenho certeza que seus projetos vão voar muito alto do tamanho que é o seu lado profissional como pessoa comum. Mas antes de apresentar, como eu falei mais uma vez, o nosso convidado mais especial, nós vamos fazer os agradecimentos aos nossos parceiros, patrocinadores que estão com a gente aqui, nos apoiando dentro da onde? Do Estúdio Ecos. Você quer fazer o seu podcast, sua criação, seu roteiro, sua distribuição de material, vídeo, é aqui no Estúdio Ecos. Fala com o Gui, nosso diretor, que vai poder te ajudar no que você precisar. E eu vou te falar um negócio para vocês. Hoje o podcast é uma ferramenta forte. Todo mundo acompanha um podcast, não é verdade? Espero que vocês estejam sempre acompanhando o nosso e indique para os amigos. Agora, falando mais uma vez onde a gente está localizado, nós estamos falando da Unip, Polo de Taboão da Serra. Só para vocês terem um pouquinho mais de noção referente ao polo da Unip Taboão da Serra. Ele é o quarto do Brasil em relação ao Brasil todo e até o Japão. É um dos pioneiros polos daqui da nossa rede da Universidade Paulista. Detalhe, quem falar que assistiu o programa Trocando Ideias, juntamente com o meu convidado especial, que já vou falar daqui a pouco, vocês vão ter um super desconto. Fala com a Cristina, com a Maria Eduarda. Está começando novas turmas agora para o segundo semestre, né? Gente, quem está pensando em fazer um curso de enfermagem, é agora. Muitas mudanças estão acontecendo. Então, ainda quem estiver interessado em entrar no modo Flex, que é o semipresencial, ainda você consegue entrar. Porque a partir do próximo ano, não vai ter mais o curso de enfermagem Flex, só presencial, tá bom? Agora vamos para o nosso outro grande patrocinador nosso, que é o Helpcell. Helpcell, mandar um grande abraço para o Robson, nosso parceiro. Falando em Helpcell, agora sobre tecnologia. O seu celular merece o melhor cuidado. Tela quebrada, bateria ruim, Helpcell resolve. Serviços rápidos, peças originais, qualidade garantida. Anote aí o WhatsApp, 937349952. Eles estão aqui bem pertinho, aqui no Parque Pinheiros, dentro do supermercado Caçula. Seu celular novo, sem complicação. Assistência técnica até em 4 horas. Helpcell, chama que resolve. Então, gente, pensou em celular, é muito importante a gente cuidar. Porque vocês sabem que hoje é uma ferramenta de trabalho. Todo mundo usa, né? E é uma ferramenta de trabalho. Mas agora sim, vamos apresentar o nosso convidado mais que especial. É uma pessoa que realmente é um super profissional. Quem eu estou falando? Valdeci de Carvalho. Opa! Valdeci, seja bem-vindo. Vocês perceberam de onde que ele é. De onde você é, Valdeci? Opa! Estética Automotiva Blue W Shopping Taboão. Olha, esse homem cuida do meu carro. Vocês vão saber porque brasileiro gosta de carro, né? Demais. Brasileiro é fanático do carro. E então, antes da gente falar um pouquinho da sua história profissional, da Blue W, o que você faz, como funciona, como cuida com o carro, eu quero conhecer. Mas parece que você trouxe alguma coisa para mim, né? Sem dúvida. Tem aqui um presente para você, Luiz. Olha só, gente. Olha aqui, Gui. Gui já tá até ali, ó. Gui, nós vamos ver depois um pra você aí, ó. Tem que vir mais um aí pro Gui. Com certeza, tá? Com certeza. Então, pra ficar, pessoal, vou pedir licença pra todos. Aí sim, ó. E aí, como é que eu tô? Não sei se eu não tô me vendo. Opa! Ô, Gui! Louco, então, show! Agora sim, agora eu tô igualzinho o meu amigo Valdeci. Top demais. Grande Luiz, muitíssimo obrigado pelo convite. Cara, que honra e que prazer estar aqui, cara. E eu falo mais, hoje é uma data muito especial, que é nosso último episódio da segunda temporada, né? Com o episódio 45. E é um grande prazer ter você fechando a nossa temporada. E mais uma vez eu agradeço ao Gui, ao Érico, ao Douglas, ao Marcos Dias,
todos que realmente estão aí por trás nos ajudando nesse projeto, que é um projeto maravilhoso. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho quem é o Valdecir, de onde ele veio. Vamos saber um pouquinho. Quem é o Valdecir? Valdecir Paranaense. Paranaense? Pai paulista, mãe mineira. Ixi, Maria. Nascido em Campo de Mourão. Campo de Mourão, já ouvi falar. Cidade maravilhosa do Paraná. Meu Paraná é maravilhoso, né? Vim de lá muito criança, né? Pai paulista. Uhum. Aí cheguei em São Paulo ainda criança. Tive a oportunidade de estudar por aqui. Uhum. Ter o meu primeiro emprego. Fiz vários cursos do Senai, a maioria voltado para automotivo. É mesmo? Você já gostava de carro? Sempre. É muito criança eu já adorava carro. Porque eu vou falar um negócio. Você era igual que nem o Gui. O Gui disse que no sábado põe o carro no cavalete, sei lá, num macaco, levanta, tira as rodas. Você era mais ou menos nessa pegada? Exatamente. O meu sábado e domingo era o tempo todo cuidando do carro. É mesmo? Tá, eu muito jovem, eu sempre fui muito batalhador. Então eu ainda adolescente, cara, eu consegui, graças a Deus, ter meu carro, minha moto. Moto? Moto também? Sempre apaixonado por cavalo também. Eu tinha moto, carro e cavalo. Inclusive, tive um Fusca, cara, do ano que eu nasci. É mesmo? Exatamente. Qual foi o seu primeiro carro? Um Fusca, o Fusca mesmo? Do ano que eu nasci, 1965. Um 65? 65. Meu pai tinha um 66. Super carro, cara. Caramba. Nossa, maravilhoso. Meu primeiro carro também foi um Fusca. Eu só tinha um problema com o Fusca. Quando eu ia estacionar, aquele tampão me atrapalhava um pouquinho. Mas o Fusca é o carro da história, né? Até hoje ele faz muito sucesso. É verdade, né? E aí vim para São Paulo, né? Estudei, adolescente, fiz Senai. Que legal. E logo que cheguei em São Paulo, tive um sonho muito grande, que era trabalhar numa empresa, uma multinacional muito famosa na região de Santo Amaro na época. É mesmo? MWM Motores. Ixi, mas... Aí, assim que eu completei a idade, eu fiz questão de batalhar para entrar nessa empresa e Deus me deu a honra e o orgulho de entrar ali, onde eu trabalhei por 32 anos fazendo os motores a diesel. Olha, motor a diesel não é qualquer um não que fiz muito motor, cara, carrego isso no coração, até hoje eu vejo os cavacos voando, porque é algo muito emocionante. Aí deu a minha temporada por lá, né, eu não podia parar. Obviamente que eu fui procurar a área automotiva. Aí foi quando eu vim cair aqui no Shopping Taboão, cuidando de carro, estética automotiva. Caramba. Valdecir, não sei se você sabe, do outro lado aqui da BR, aqui em Taboão, tem uma empresa que faz geradores a diesel, né? São geradores para prédios, né? E o motor é motor de caminhão. É da Cummins, né? E é um motor de caminhão a diesel, aquilo lá puxa o elevador com é brincadeira. É uns motores gigantes, muito bom. A durabilidade do motor a diesel é muito maior do que a de gasolina? Sem dúvida. É mesmo? Sem dúvida. Então você aconselha quem tiver a opção de escolher gasolina ou a diesel, você acha... sem dúvida, o desempenho é outro, né? Muito bom. Mas vamos lá então conhecer um pouquinho do seu trabalho, porque todo mundo tem essa dúvida, ver a lavagem ecológica, né? Puta, como é que o cara lava o carro e sem água, né? Pois é, rapaz. A lavagem ecológica, ela vem crescendo numa proporção assim, simplesmente fantástica. E faz todo sentido, né, Luiz? Pensando na natureza. Hoje, se você rodar os shoppings de São Paulo, dificilmente você vai encontrar um shopping que não tem uma estética automotiva lá dentro. É isso mesmo, é verdade. E o foco sempre, lavagem a seco, lavagem ecológica. E o motivo é muito simples. O nosso planeta é carente de água. E a gente precisa preservar esse bem. E a lavagem ecológica é o melhor caminho. Você está falando um negócio interessante, Valdecir. Eu vou pegando os ganchos aqui, gente, e vamos... Se você for hoje para a Europa, vou falar, Paris, se você comprar uma garrafa de vinho, sai mais barata a garrafa de vinho do que uma garrafinha de água. Pois é. Olha a situação que chegamos. Não é verdade? Não é verdade? Exatamente. Então, agora, você estava outro dia, eu estava conversando com os bastidores, outro dia até eu estava lá na empresa dele, lá, que eu levo meu carro lá, depois nós vamos falar um pouquinho até. Você estava explicando quantos litros vão para lavar um carro pequeno. Exatamente. A tabela automotiva, ela classifica os carros da seguinte forma. Carro pequeno, que são os hatches. Tá. Carro médio, que são os sedãs.
E os grandes, que são os SUVs, e já existe hoje os extra grandes, que são aquelas picapes mais robustas, Tá. né? Vamos falar do carro pequeno, que é Tá. o mais comum. Tá. É em média de 200 a 500 litros de água. Peraí. Isso depende muito do lavador. Você tá me falando de 200 a quanto? De 200 a 500 litros de água. Gente, vocês já pararam para pensar? Exatamente. Olha, se cada um resolver lavar seu carro pequeno, como vai faltar água? Não, é muita água, é um desperdício gigante. Agora pensando para lavagem ecológica, pulando do carro pequeno, você deu exemplo, pra uma lavagem ecológica com carro, quanto você gasta de água? De 200 a 500 ml de produtos. A grande diferença está aí, né, Luiz? Quanto você falou que gasta? De 300 a 500 ml de produto. Gente, essa garrafinha tem 510 ml. É isso aí. Então ele gasta menos que essa garrafinha que tem 510. Gui, dá para acreditar? Olha só, uma garrafinha dessa lava um carro pequeno. Exatamente. E detalhe, né? São produtos específicos para tal. Então você tem uma lavagem a seco própria para lavar a lataria, você tem o produto próprio para o vidro, você tem o produto próprio para caixa e roda e assim sucessivamente. Então é óbvio que a conservação do seu bem é muito maior. Nossa, então quer dizer que a pessoa que de repente foi para chácara para fazer. Aliás, gente, vou falar um negócio para vocês, confessar entre nós aqui, estamos aqui. Outro dia eu peguei o carro da minha filha, ele cuida do carro da minha filha. Eu falei, filha, liguei para a filha, isso é o estado do seu carro, pelo amor de Deus. Foi ou não foi? Liguei para você na hora. Exatamente. Liguei para, né, e tava no estado terrível, não tava? Tava. Ali, o que você fez no carro da minha filha naquele momento? Ali foi uma lavagem com a renovadora de carro branco, porque o carro da sua filha, ele é um branco pérola. O meu que cor seria? O seu é branco pérola também. Por incrível que pareça, os dois são a mesma pintura. Tá. E o que acontece? Hoje todo mundo vive muito corrido, né, Luiz? Não dá tempo de parar para lavar. E quem é que vai ter tempo para parar, ficar esperando lavar um carro? É verdade. Então eles vão para uma estética dentro do shopping e deixa ali, às vezes dá um passeio, faz um lanche e tal, e deixa o carro com a gente para a gente cuidar. No carro da sua filha, o que nós fizemos? Uma lavagem com uma renovadora de carro branco. Caramba. Essa é uma lavagem que o pessoal chama de plus. Por quê? Ela nasceu algumas décadas atrás, que o carro branco ele saía da loja zero, sempre branquinho, cristalino, lindo, né? Mas é natural que com a exposição do veículo ele vai dando uma amarelada, uma encardida. Essa lavagem, ela evita essa agressão na pintura. Então ele mantém o carro sempre mais branquinho, mais clarinho. Fica bem bacana. Cara. Em média, quanto tempo demora para lavar um carro? Vamos dizer assim, no estado do carro da minha filha estava bem... Gente, vocês disseram, estava terrível, mas normal. O padrão nosso é 1h30. Tá, olha Tem carro que vai 2h30, mas aí depende do estado do entendeu? Carro. Às vezes vem carro para nós com excesso de pelo, aqueles pessoas que tem pet e tal. É meu caso, gente. Meu carro sempre tem pelo pra caramba. Exato. Às vezes pintura contaminada, né, com seiva de árvore, fezes de pássaro, etc. Esse requer um tempo maior, mas fica impecável. Você falou um negócio importante, né? A gente, às vezes, para o carro, a gente quer parar embaixo de uma árvore, né? E aí cai lá uma sementinha ou um cocôzinho de pomba. Caiu lá um cocôzinho de pomba. Mas o cara vai lá e vai querer passar para tirar. O que tem que fazer ali para tirar, para não estragar a pintura? Olha, na verdade, a fezes de pássaro, você percebeu ela ali, você tem que remover o quanto antes. Tá, de repente o cara esqueceu, chegou em casa, viu lá, caramba, o que eu faço? Quanto mais tempo ela ficar ali, mais ela vai agredindo. Ela começa pelo verniz, que é a primeira camada, né? Tá. E aí vai queima verniz, queima tinta e vai... Se não tomar providência, ele vai até a lataria do carro. Nossa. Entendeu? Tá, mas nesse caso aí, o que a gente faz? Aplica uma cera, joga uma água para amolecer? Pode jogar uma água para tirar. Só água? Só água. Você tirando, removendo aquilo ali e procurar uma estética o mais rápido possível para poder fazer uma lavagem protetora, entendeu? Mas se puder remover o quanto antes, melhor. Com água mesmo, Pode ser. Água Pode normal? Tá. Gente, eu tenho algumas perguntas muito interessantes que a gente foi olhando aqui com o Valdeci, que é importante, que ele recebe todo momento pessoas com dúvidas, né? O cara para o carro ali e fica com dúvida, será que limpa mesmo? Mas vamos lá. Como é feito a limpeza ecológica? Como é que é feito? O carro chega para nós, ele vai para a vaga onde é feito o trabalho,
Ele tem algumas etapas, né? Nosso colaborador, quando a gente contrata, ele fica em alguns dias em treinamento para ele poder pegar essa sequência. Tá. Então o carro chegou, ele vai para a vaga para fazer o serviço e tem as etapas. A primeira etapa, bater caixa. A gente chama de bater caixa, que é fazer a limpeza das caixas, remover aquela sujeira. Fala pro pessoal que tá ali, que às vezes você fala parte técnica, eles não entendem. O que é bater caixa? Bater caixa é a limpeza das caixas de roda. Tá barro, a roda, o próprio pneu. A gente tem uma escova própria para isso, que a gente passa a escova, retira todo aquele excesso, aí você vem com o produto. Borrifou o produto, vem com um pano descartável, fica muito bom. Aí fez essa remoção da parte grossa, é feita a limpeza da pista e tal, e aí vai para a lataria, faz a lavagem da lataria, vidros, internos, tapetes lavados, tudo muito bem aspirado. O painel, a gente passa uma microfibra com um produto específico para higienização, tem um pincelzinho para tirar os pozinhos do detalhe, é algo assim bem detalhado. É artesanal. Bem detalhado. Bem artesanal, né? Olha, gente, eu não sou contra eu lavar a água, cada um sabe, né, onde que é melhor que atende. Mas eu vejo quando você vai lavar lava rápido, né, vamos dizer assim, né, que eles lavam muito rápido mesmo, o nome já fala, lavar rápido, né? E aí você vê aquele pano sendo usado várias vezes, fica aquela molho. Como é que é? Quanto tempo você vai... Aquele pano que você falou agora, que tipo de pano que é esse que você usa? Então, eis aí a grande diferença, né, Luiz, do lava rápido para uma estética. Tá. A estética começa pelos produtos, né? Tá. São tudo produto específico. Tá. E a gente tem panos específicos também. Ah, é? Tá? A lavagem ecológica, ela resume em 3 tecnologias importantíssimas. Tá. A primeira dela é o produto. Tá. Quando a gente borrifa, só sereno do produto não pode escorrer, não pode pingar. Você borrifou ali na lataria, ele tem uma tecnologia que ele desprega a sujeira, ele solta a sujeira. Nossa, que loucura. Entendeu? E aí a gente vem com um pano, a gente tem um pano descartável. Primeiro é o descartável. Isso. Ele é um pano branco que tem a mesma tecnologia da microfibra. Nossa. Aí essa sujeira mais grossa sai nesse primeiro pano. Tá. E aí a gente tem o procedimento, é primeiro pano, segundo pano, terceiro pano já é o acabamento, o carro já está... São 3 etapas então, com o pano. Eu te falei até agora da primeira tecnologia, que é o pano. A segunda tecnologia... Perdão, a primeira tecnologia é o produto, que soltou. A segunda é o pano. O pano tem uma tecnologia que ele absorve a sujeira, me dando a autonomia de fazer movimento circular ou horizontal. Então quer dizer que você pode fazer circular ou horizontal? Pode porque o produto soltou, o pano absorveu, te dando essa autonomia sem que você vá provocar qualquer avaria na pintura. Caramba. Entendeu? E a terceira tecnologia importante é o aplicador, a mão de obra. Aí você tem que trabalhar firme, né, no treinamento, orientação, para que tudo saia da melhor forma. Olha, você falou que tudo bem, falou as etapas, a segunda etapa é o pano, né? Primeira borrifar ali, né? Naquela coisa toda. E esse pano depois é descartável? Sim. O pano que lava a lataria, ele vai para um recipiente e fica armazenado para depois fazer as partes mais sujas do carro de baixo, que são rodas, caixas. Por último, ele é descartado. Então, a gente se preocupa bastante com a natureza. Então, até nisso, a gente reusa o máximo possível. Então, agora vamos para a segunda pergunta aqui. Qual é a tecnologia que vocês usam? E, por exemplo, qual que vocês usam? Né? Que vocês usam? Qual é a tecnologia? Falando na parte de tecnologia. Tecnologia é justamente o que eu acabei de te falar. O produto, ele tem, a lavagem ecológica, ela tem essa técnica de soltar. Você não precisa tacar pressão, não precisa jato, não precisa nada. Você aplicou ela ali, ela solta a sujeira para você poder... Quando eu falo tecnologia, você sabe que tipo que é composto esse material que é jogado? Como é que é isso? Você sabe dizer? A lavagem ecológica, ela é uma cera diluída em água. Uma cera? Uma cera diluída. Tanto é que, em alguns casos, a lavagem ecológica pode ser utilizada até como uma cera cristalizadora. Mesmo? É muito interessante isso aí. Caramba! Agora, tem outra terceira pergunta aqui super interessante, que a gente está vendo aqui.
O que os clientes mais procuram? O que eles procuram realmente? Olha, é muito comum os clientes pararem ali, eles ficam curiosos, olhando a gente trabalhar e falando, caramba, o que você fez nesse carro? E é muito... às vezes a gente tem uma parte da loja que é um xadrez pintado de branco, justamente para ele dar o reflexo da gente avaliar a qualidade do serviço que foi feito na pintura do carro. Então, você lavou o carro, colocou ali, ele reflete na pintura e te dá uma visibilidade melhor. Aquilo que você tem no chão, que parece um tabuleiro de xadrez ali. Exatamente. Então, é muito comum os clientes pararem ali e usar o que está ali como showroom. Ele fala, o que você fez nesse carro, eu quero que faça no meu. Entendeu? Então, é bem... Outra coisa interessante, nós estamos falando aí você falou que pode levar de 1h30, depende muito do estado do carro. Quantos colaboradores você precisa para limpar um carro? Quantos colaboradores? É um no interno e um na lata. 2 colaboradores. 2 colaboradores resolve. 2 colaboradores. Depois que fez toda essa lavagem, deixou o carro pronto, passa por alguma inspeção, alguma vistoria por parte sua ou de alguém da equipe? Sim, é procedimento nosso da loja. O carro é feito na pista, lá na pista, uma parte pintada de cinza. E aí, depois dele feito, os colaboradores que executou o serviço já deu como pronto. Aí eles mandam para nós lá no xadrez, que é onde a gente faz a revisão. Nossa! É feita uma revisão detalhada antes de entregar para o cliente. Às vezes o cliente até chega, o carro está chegando ali, a gente pede 5 minutinhos para ele, para fazer uma revisão. Eu vi que outro dia eu estava reparando que vocês usam tipo uma luz na lateral para ver se o carro está... Esse daí eu peguei lá que eu cheguei para ver o carro, o que seria isso? É uma lanterna especial que você tem, que você passa ela na lateral do carro em volta todinho. O que tiver de detalhe você enxerga. Você pega. Por conta do reflexo da luz, né? Aí falando, o Valdeci sabe que eu sou muito chato, principalmente com a parte interna do carro. Eu tenho um cachorro, tenho um pet, né? Tenho meus bichinhos de estimação. E eu sei que você faz um trabalho para tirar o pelo daqui. Dá um trabalho, não dá? Sim. A gente tem lá uma escova especial, tem um aspirador com uma pressão de sucção muito forte para remover pelos. Mas normalmente para clientes que possui pet, a gente recomenda sempre uma higienização de interior. E como é que funciona isso? Essa higienização de interior, a gente dá um banho, começando pelo teto do veículo. A gente lava teto, lava painel, lava coluna, cinto, as portas, os bancos. Se for tecido, a gente dá um banho com produto específico para higienização e passa extrator, é uma máquina, como se fosse um aspirador com poder de sucção muito forte para a água. Nossa! E aí, banho nos bancos, banho no tapete, carpete, porta-mala, estepe, é tudo removido. Tudo? Fica muito bom. A gente tem tido bastante feedback positivo dos clientes. E também uma outra coisa interessante que nós estávamos conversando com você, às vezes o cara vai comprar um carro e depois ele vai perceber que o carro tem cheiro de cigarro. Resolve, porque cheiro de cigarro dentro do carro ninguém merece, né? É muito comum, e isso depois da pandemia principalmente aconteceu bastante. Muitos clientes nos procurando, a gente teve até que comprar uma segunda máquina. É a máquina de ozônio. Ozônio? Oxisanitização. Caramba! É uma maquininha que você coloca dentro do veículo, ela emite ali o ozônio, né? O ozônio, ele mata a bactéria do odor. É mesmo? Exatamente. Aí você liga o veículo, deixa ele circular um pouco no ar-condicionado e normalmente zero. E normalmente a pessoa que fuma, né? Ela tá fumando no carro, a parte do teto deve ficar uma mancha ali. Fica. E aí? A maioria dos casos a gente consegue remover também. Consegue? Consegue remover. Cara. Aí fica zero de mancha e o odor também alivia muito, bastante. Então, você que está aí para ver se está com carro, ou se não é fumante, claro, e quer, de repente, se incomoda, às vezes a própria pessoa que entra no seu carro e sente cheiro, então, de repente... Oxisanitização, muito bom. Outra coisa que eu queria perguntar, inclusive não está aqui, mas a gente vai desenvolvendo aqui, trocando ideias, lavagem de motor. Todo mundo tem melhor. Vai lavar o motor, sim. O que vai acontecer? Vai estragar o motor? Como é que funciona lá com vocês? Pois é, a lavagem de motor é um trabalho extremamente técnico. Totalmente, né? Muito, muito técnico. E graças a Deus a gente consegue fazer isso aí muito bem.
É um trabalho 100% artesanal. É mesmo? É um borrifadorzinho de produto, só o sereninho, pincelzinho e paninho descartável. Só isso? A gente tem feito bastante e olha, muito bom. O resultado O motor fica impecável. Fica impecável, os clientes adoram e o risco, né, de você danificar um componente qualquer ali, porque você não está entrando com pressão de água, com nada. E quanto tempo demora para lavar o motor? Vai, que nem, o meu carro, já vou deixar aqui, registrar que ele vai lavar o motor do meu carro, está precisando, eu sei que está precisando. Isso, leva lá que a gente lava. Olha, o motor é o seguinte, o cliente chegou, quer fazer uma limpeza de motor, primeira coisa que a gente avalia, a temperatura do motor. A gente só trabalha no motor frio. Então eu tenho que esperar o motor esfriar. Então a gente pede, quando vai fazer o motor, aí, em média, umas 2, 3 horas. 2, 3 horas para fazer um motor esfriar? Na verdade, não é para fazer o motor. Tempo nós vamos fazer o carro, a gente pede 3 horas, porque aí entra um colaborador fazendo lataria, fazendo interno, e um técnico específico para motor. E tem um tempo de esfriar o motor também, né? Isso, dentro desse período a gente consegue fazer o motor e deixar ele muito bom. Vamos lá, aqui tem mais uma bacana, depois tem uma dúvida próxima, o Gui está com uma dúvida legal que quer perguntar para você. Quais os benefícios da lavagem ecológica? Que você já falou, mas assim, abre um leque maior. Olha, os benefícios é muito... Os clientes fiel nosso, e a gente percebe muito isso, a lavagem ecológica, por ela ser produto específico, à base de cera, tudo ecológico, ele protege melhor. Além de proteger melhor, a durabilidade é maior. Isso que é legal. Sim. E é o seguinte, você não está jogando nada no ralo para mandar embora, nada, nenhum, não é verdade? Você vai lavar o seu carro, você vai jogar as coisas, tudo vai pro ralo e vai cair em algum lugar, vai pro rio, vai para algum lugar. Gui, eu acho que você tem uma pergunta para fazer bacana aí, para aproveitar aí que você estava em dúvida aí. Tudo bem? Eu que sou amante de carro, sempre que possível ali, todo sábado eu tô lavando o meu. E tem uma dúvida. Tem algum produto, algum serviço que faça que o carro fique protegido por mais tempo? Que pergunta interessante. Boa pergunta, hein? Esse gosta de carro, esse gosta. Interessante, muito interessante sua pergunta. E assim, a gente tem lá uma tabela de serviços. A nossa tabela de serviços começa pela lavagem simples. Tá. A lavagem simples, básica do dia a dia. Aí a pergunta, o que protege o carro por mais tempo? Isso. O último item da nossa tabela é a vitrificação de pintura, Gui. Caramba. Como que funciona esse trabalho? O carro chega para nós, a gente lava, descontamina a pintura. O que é descontaminar? É usar uma ferramenta chamada Clear, uma massinha que a gente passa em toda a lataria do veículo, removendo, sabe, aquelas aspereza, tudo que fica de impureza na pintura, a gente remove e deixa no verniz. Quando está no verniz aquilo ali, a gente vem com a primeira boina, que a gente chama de máquina 1. Essa primeira boina, ela vai remover micro-risco, mancha e etc. Aí vem com a segunda boina, que é o semi-acabamento. E por último, uma boina especial, uma boina de lã preta, que é para restaurar o brilho original do carro. Restaurou o brilho original, uma camada de vidro, que é a famosa vitrificação que a gente... Hoje a gente trabalha com um produto muito bom, que tem dado um resultado muito bom para nós, que é o VX45. O fornecedor, o fabricante desse produto, dá 3 anos de garantia. 3 anos? E eu tenho clientes meus que eu vitrifiquei o carro dele e da esposa. E aguentou exatamente os 3 anos, aí a gente vitrificou de novo, porque é uma proteção incrível. O carro fica... É coisa assim, seu carro não pega muito pouco sujeira. Porque a camada de vidro, ela permeabiliza, né? Protege. Então, e aí... Você pode diminuir a frequência de lavar e quando lavar o brilho acende novamente. Olha aqui que tá vendo? É um processo relativamente difícil de fazer, um pouco demorado. O carro para fazer. Hoje a gente está com um desse na loja fazendo. A gente tem
uma picape RAM lá que está fazendo esse serviço. A gente pegou 10 horas da manhã. 10 horas da manhã? 10 horas da manhã, até o final da noite a gente entrega. Nossa. Mas é um excelente... Então, se você quer proteger, Gui, o seu carro, leva lá para nós fazer a vitrificação de pintura nele. Ah, olha aí, Gui, olha aí, ó, olha só. Eu preciso fazer no meu carro não tem, né? Merece, hein? O seu carro merece. Então, nós vamos planejar para fazer no meu ano próximo. Outra coisa que é interessante, né? O cara pegou o seu carro, tirou da concessionária. O que você aconselha pro cara? Acabou de pegar seu carro zero, o cara tá emocionado, feliz. Eu sei que dentro da concessionária oferece um monte de coisa, muda acessórios, põe isso daqui, põe... O que você aconselha na parte estética aqui no seu ramo? Olha, é o que mais tem acontecido no nosso dia a dia, o que a gente mais indica para os nossos clientes. Às vezes eu tenho um cliente que ele tá na concessionária, fechando o negócio com o carro e fala, Valdecir, eu estou pegando o carro tal, quando é que eu posso encostar? Para fazer exatamente esse trabalho, Luiz. Ah, é? É a vitrificação de pintura. É isso daí que você aconselha? É isso aí, porque o carro está saindo zero defeito. Nada melhor do que ser uma bela proteção, né? Caramba, né? Mas só que é um trabalho que depende de um tempo maior para ficar o carro com você, né? Isso, exatamente. Tá. Temos mais algumas aqui, ó. Como funciona a operação de vocês? Como é que funciona a operação toda de vocês? Nós hoje aqui no Tá Bom, a nossa operação funciona da seguinte forma. A gente abre às 10 da manhã junto com o shopping. Tá. E vai até às 21h20. A gente tem um turno que inicia às 10 e vai até às 18h20. E temos um turno que entra às 13 e vai até às 21h20. A gente leva essa sequência até de segunda a sábado, só no domingo que muda um pouco. A gente faz das 12 às 20h20. Ah, vocês estão trabalhando de domingo? Estamos trabalhando de domingo. Ó, gente, ó, normalmente é o final de semana quando a pessoa quer dar um trato no carro e tal. Sim, sim. E a gente ficou um tempo sem trabalhar os domingos, né? Mas aí os clientes começaram a pedir, requisitar. Então a gente acabou montando uma turma e a operação tá rodando aos domingos também. Que legal. E ó, vou falar um negócio para vocês. Você chega lá na estética dele, na loja dele, ele tá o tempo todo lá, sorridente, dando essa atenção, preocupado, sabe? E você vê ele pondo a mão na massa. Sim, não, a gente entra no time lá, vamos ver. Não é verdade? Então isso daí é muito bacana, porque você consegue falar realmente com a pessoa que cuida, ele é muito criterioso, cuidadoso, né, nesse sentido. Tem uma outra aqui pergunta também, existe algum serviço que dá mais trabalho? Qual que você chega e fala, esse daí dá trabalho, esse daí é pauleira? Olha, o que tem dado assim, inclusive é os carros que às vezes vêm, a gente pede até para pernoitar na loja, é os carros que pegam enchente, Luiz. Enchente? É. Você consegue recuperar um carro que estava no meio de uma enchente? Na maioria dos casos sim, mas tem casos que a gente repassa para outros colegas que tem um outro recurso. Esse dá trabalho, por quê? Porque a água no carpete, às vezes lama, tal, então esse dá bastante trabalho, mas na maioria das vezes a gente consegue. Esse é o que dá mais trabalho. Então depende, o cara entrou num lugar que estava o nível da água mais alto e aí você acabou entrando dentro do carro. Isso, aí a gente consegue fazer a secagem, a remoção da sujeira que ficou lá dentro. Eu vou falar um negócio para vocês. Uma vez, não sei o que meu genro deixou dentro do carro, que tinha até lava lá dentro, não é verdade? E vocês fizeram o trabalho, não é verdade? Lembra? É normal, às vezes o cliente esquece alguma coisa no porta-mala, tal, começa o odor, né? Você vai ver alguma coisa que ficou perdida dentro do carro. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Quando vocês estão fazendo aqui toda a lavagem ecológica, todo o detalhe é repassado? Vou dar um exemplo. De repente, onde tem a tampa da gasolina lá, que você fica na parte... Ali vocês também fazem a limpeza? Sim, a gente abre a tampa de gasolina, borrifa o produto e faz a limpeza com pincel. Todas essas partes, esses detalhes, né? Exatamente. Outra coisa, você está falando da parte de painel... Na minha época, a gente passava um produto, ficava tudo grudando no painel, grudava sujeira. Que produto você usa ali no painel para deixar limpinho e não grudar sujeira? Hoje a gente trabalha com um produto chamado Interior Clean. Olha aí, gente, olha quanta dica ele está dando aí. Produto muito bom. Esse produto, a gente borrifa ele na microfibra, na flanela, né, microfibra, dá uma leve umedecida nela, passa no painel, só os detalhes da saída de ar que é feito no pincel.
mas a maioria na microfibra com o interior clean. Então as manchinhas, dia a dia, sai tudo. Sai tudo? Sai. Você falou do ar-condicionado, né? O que você dá de dica? Porque o ar-condicionado é um item muito importante dentro do carro, né? Porque tem o filtro e tal. Que dica que você dá? Sim, a gente sempre recomenda para os nossos clientes ficar de olho na preventiva do filtro de ar. Tá. E sempre que puder, leva para a gente para fazer uma sessão de oxisanitização. Opa, o que é isso? Isso eu não sabia, isso daí. É a que nós já comentamos aqui, a da limpeza do sistema de ar. Ela mata vírus, ácaros, bactérias. Então também faz no ar-condicionado, eu penso. Sim, ela gira no sistema de ar-condicionado. Caramba, porque eu tinha imaginado dentro do carro, mas não na parte de ar-condicionado. Sim, não, porque o carro é ligado, né? Uhum. Liga o carro e deixa ela circular. Tá. Outro detalhe que você deve ter percebido muito, que às vezes chega um cliente e tem o volante praticamente saindo tudo, porque às vezes o ácido úrico da mão danifica aquele volante. Tem algum tratamento para isso ali no volante quando acontece isso? Normalmente a higienização ela dá uma amenizada, mas na maioria dos casos, quando tem esse desgaste já do couro, é trocando mesmo. Só trocando. Mas na higienização ela dá uma boa amenizada. Ele vai me dando a zica, eu vou puxando aqui, gente. Banco de couro. Me dá uma... O que tem que fazer com o banco de couro para cuidar? O banco de couro, ele é muito interessante você ficar atento. Você viu que ele começou a gerar aquelas marquinhas, você tem que imediatamente parar, fazer a limpeza e a hidratação. Porque normalmente a pessoa pega Nivea, aquele Nivea ali, e passa ali para tentar hidratar. Não, a gente não recomenda passar nada em banco de couro, não pode brilhar. É mesmo? O branco de couro, ele tem que estar fosco, cara de limpo e como se fosse o poros da nossa pele. Ele tem que estar limpo para respirar. Se ele ficar liso, fazer aquelas marquinhas, aí vem a trinca, aí já não tem mais o que recuperar. Então, por isso que você tem que ter uma frequência, fazer limpeza e hidratação. Meu banco vai precisar, você trocar meu banco está precisando, infelizmente, né? Outra coisa, na época que a gente era mais jovem, eu estou falando há muito tempo atrás, que eu cuidava de carro, não sei se o Gui faz, eu acho que o Gui não faz. A gente não tinha dinheiro para comprar o pneu, o líquido, o pneu pretinho. Preparava com açúcar e água e passava, ficava parecendo que tinha um enxame de abelha no carro. Como é que é o produto que você passa ali no pneu para ficar do jeito que fica, do jeito que está ali, que a gente recebe o carro? Então, ali a primeira coisa que a gente faz é dar uma lavada no pneu com um produto específico para pneu. Tá. A gente tem um produto específico para roda, caixa e pneu. Tá. Após o pneu limpo, aí a gente vem com... A gente trabalha com 2 produtos. Tem um produto que é em gel e tem um produto que é líquido. Muito bom, da Vonex também. Que aí resolve, não vai ter abelha no pneu. Não vai ter abelha no pneu, não vai ter nada ali colando no pneu, fica bem... O meu carro desde a última lavagem, o pneu está ainda pretinho, está bonito. Fica muito bom. Vocês fazem alguma recuperação da parte, não, tirando o pneu, a parte do ar ou interno, alguma coisa de limpeza ali também? A gente tem um produto específico para limpeza de roda. A gente dá uma atenção, é um produto um pouco mais forte para poder fazer a limpeza da roda. Então tem um produto que consegue tirar a sujeira dali e tal. Tem. E não sei se você percebe também, quando é o farol do carro, às vezes está muito desgastado, está muito opaco. Passa-se algum produto ali para deixar aquele... Porque o meu está brilhando, o meu está impecável. Sim, é muito comum, né? Dependendo do material do farol, o farol começar a amarelar. Amarelar, exatamente. A gente tem um serviço lá, polimento de farol. Fica muito polimento bom. De farol? Cara. A gente faz uma boa limpeza, dá uma lixada e vem com a politriz. Fica muito bom. Quantos itens vocês devem saber muito melhor que eu? Quantos itens tem para limpeza de um carro? Quantos pode chegar? Quantos processos? Mais de 10, 15? Como é que é? Pelo menos 20, 25. Itens que são cuidado do carro? Você tem que ficar ali indo no detalhe mesmo. O mais chato de todos, você falou, qual que seria? Olha, o interno do carro, a saída de ar é o que mais... Saída de ar... Os detalhes ali da porta, o teclado, esses lugares sempre eles dão um pouquinho mais de trabalho, que acumula, né? A impureza, sujeira, esse negócio. Para vocês conhecerem um pouquinho mais do trabalho do Valdeci, é um negócio fantástico.
O cara chegou, às vezes tem um porta-treco dele, tem tudo que tem lá. O que vocês fazem? Dá dica, fala para eles, o que você faz ali? Então, não, é procedimento nosso, os nossos colaboradores todos são treinados o seguinte, é normal no seu dia a dia, você vai deixando as coisas ali no console, né? Então, o nosso procedimento, a gente tem lá um armário com um rolo de saquinho de plástico. Aí ele pega o saquinho plástico e os pertences do cliente a gente coloca dentro desse saquinho. Tudo que tá, põe dentro do saquinho, não dá nó, nada, só lacra, para ele pra gente ter certeza que o aspirador não vai absorver nada. E aí a gente entra com a limpeza do console, do painel e etc. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui, mas não precisa dar nome nada. Teve algum momento que vocês fizeram alguma limpeza interna e acharam alguma coisa que... Você falou, meu Deus, tem isso dentro do carro? Já teve algum momento? Você lembra? A gente acha algumas coisas bem exóticas. Mesmo? Mas é... Aí que tá o lado profissional, né? Não, tem que manter o sigilo, né? Às vezes o colaborador se perde um pouco, fala, ixi, Maria, olha, que é isso? Aí chama, a gente tem que administrar, né? Não precisa ficar na criatividade de vocês aí. Vamos lá. O que a galera mais pergunta, e eu tenho dúvidas, motor seco, fica legal? Aqui você já até respondeu, tá aqui nas nossas perguntas aqui. Tem alguma coisa mais que você gostaria de dar uma dica pro cara que gosta de carro? Porque o brasileiro gosta muito de carro, mas alguma dica legal que você acha que a gente possa acrescentar para quem está assistindo aqui o Trocando Ideias? Olha, a dica que a gente dá é se dedicar, né, Luiz, a dar ao máximo, a cuidar do teu bem. Porque o que acontece? A gente tem o dia a dia nos ensinou, né? O cliente que demora muito para aparecer, para fazer a limpeza, acaba desvalorizando o bem. Então tenta organizar a rotina ali e ter uma frequência para cuidar do carro. Não precisa estar lá sempre lavando com cera, mas pode intercalar uma lavagem simples, uma com cera, para estar sempre garantindo. Eu tenho clientes lá que tem fila para comprar o carro dele, de tão conservado que o carro do cara é. Isso é verdade. Entendeu? Gente. Então a dica é essa, cuide do seu bem que ele só tem a valorizar. E você acha que lavar o carro de quanto em quanto tempo é interessante? O que você acha? Olha, é uma pergunta bem difícil de responder porque depende muito da exposição do carro, né? Exposição do carro. Eu tenho um cliente que lava toda semana. Toda semana? Toda semana. Eu tenho um cliente que lava 2 vezes por mês. E tem um cliente que lava 1 por mês e assim vai esticando. Entendeu? Então depende muito do uso, da necessidade de cada um para poder definir essa sequência. Tá. Outra coisa que às vezes você deve ter recebido, talvez um carro que ficou muito tempo exposto no sol e ficou queimada a pintura. Consegue recuperar isso mesmo? Na maioria das vezes sim. Só que se a queimadura foi muito profunda, porque a pintura do carro tem camadas, né? Camadas e camadas e camadas. Aí dependendo de até onde ela foi, a gente consegue remover no polimento e restaurar. Mas não pode deixar avançar muito. Senão aí é só pintura mesmo. A gente vê muita propaganda que você compra um produto, de repente riscou para-choque e passa o produto lá, ele volta, não sei se ele distribui a cor. Isso funciona ou é balela mesmo, essas coisas? Olha, qualquer risco que você tiver na pintura do carro, que for aquele superficial no verniz, você vê aquele risco, às vezes parece até grande, porém é superficial, é no verniz. A gente remove no polimento. No polimento? No polimento. A gente só não consegue remover no polimento aquele risco profundo que ultrapassou camada de verniz e camada de tinta. Tá. Porque são 2 camadas que exatamente, a pintura exatamente. tem. E hoje o polimento você faz na máquina, na mão, como é que é? Em casa a gente faz na mão, né? Não, lá a gente tem todo um procedimento, né? A gente primeiro lava, depois descontamina, depois descontaminou, vem máquina 1, máquina 2 e máquina 3. E aí aquela sequência que a gente já comentou aqui. A primeira máquina, a primeira boina, vai eliminar as manchas mais agressivas, os riscos mais profundos. Tá. E a segunda um semi-acabamento e o terceiro acabamento brilho original. E está me chamando a atenção aí de falar dos nossos outros parceiros, patrocinadores que a gente tem aqui, né? Então vou aproveitar agora para falar o nosso outro parceiro, agradecer, né? A P4 Negócios Imobiliários.
sonha em ter a sua chave da sua casa própria, mas a burocracia acaba atrapalhando muitas vezes você ter a sua casa própria, né? A P4 resolve mesmo. A P4 tem a solução perfeita para você. Assessoria completa em financiamento imobiliário em todos os bancos para garantir as melhores taxas e condições do mercado. Então, às vezes, toma cuidado, às vezes você tem um sonho que pode se tornar um pesadelo. Então, a P4 é a solução que pode te ajudar. E um detalhe muito melhor, o melhor de tudo, você não paga nada até a emissão do contrato. Então, só vai pagar após a emissão do contrato, tudo certinho, tudo regularizado. Isso que é legal. Nossa assessoria especializada acompanha em cada etapa. E é verdade, gente, é importante. O processo de você comprar uma casa não é você entrar num mercado e comprar um produto, não. A casa é um sonho e tem que ser muito bem cuidado. E eles fazem, e realmente a gente indica. Pare de perder tempo procurando o financiamento ideal. Dê o primeiro passo rumo ao seu sonho. Entre em contato agora pela P4 Imobiliário. Imóvel certo, na hora certa para você. Anote o WhatsApp 957431375, tá? Rua Armando Carvalheiro, número 347, Parque Pinheiros. Aqui do lado, pertinho da gente aqui, gente. Então, casa própria, tem que pensar com muito cuidado, porque é um investimento alto. Como também um investimento no carro, não é verdade, Valdeci? Adler Consultoria. Você que tem seu negócio, a sua empresa, gente, você tem que cuidar da saúde da sua empresa. Eu cuido, o Valdeci cuida, e a Adler pode ser um caminho ideal para você. Soluções contábeis que impulsionam o seu negócio. Adler Consultoria oferecemos assessoria contábil, simplificando a sua gestão financeira, consultoria de estratégia, planejamento fiscal, tributário e somente. Olha quanta coisa que a Adler pode te ajudar, não é verdade? Regularizando a empresa. Tem empresa que precisa, toma cuidado. Você sabe que quando um fiscal baixa, a coisa é pesada, né? Deixa a burocracia com a gente. Foco no crescimento enquanto cuidamos da sua contabilidade. Anote aí o número. DDD 11 3682 4243. 3682-4243. Ou saiba mais, adler.com.br. Adler Consultoria, parceiros do seu sucesso financeiro, né? Então é isso aí, gente. E também temos outro grande parceiro aqui, que é a Ótica Visão. Marcelo, meu grande parceiro, meu amigo, meu irmão, está com a gente no projeto da Conecta, um projeto de vários empresários. E o Valdeci, inclusive, faz parte do projeto. Infelizmente, alguns dias atrás, perdemos uma colega, Patrícia. Já falando, vai ter um programa especial em homenagem à Patrícia. Vamos fazer um programa especial. Uma pessoa que realmente nova, tinha um talento maravilhoso, cantora, uma pessoa com astral, né, Valdeci? Maravilhoso. Ótica Visão, sua melhor opção. Veja o mundo de clareza e estilo. Gente, é tão importante. Eu que uso óculos, é fundamental. Na Ótica Visão você encontra lentes de alta qualidade para todas as necessidades, armações modernas e confortáveis. A pior coisa que tem um óculos desconfortável, incomodando, isso é péssimo. Atendimento personalizado e exame de vista no local. Gente, exame você faz na vista. É sob loja, você vai lá, faz exame, já pode sair com o seu óculos já resolvido o problema. Cuide da sua visão com quem entende do assunto. Entre em contato pelo DDD 11 9 4087 5858 ou vá pessoalmente na loja. Ernesto Rosa da Fonseca, número 219, Taboão da Serra. Fica ao lado do Correio, em frente ao Banco Itaú. Aliás, daqui a pouco vou pedir um cachezinho aí pro Correio e pro Banco Itaú, tá? Ótica Visão, mais do que óculos, uma nova perspectiva de visão. Você quer chegar longe, olha isso aí. Só parceiros de qualidade. Agora falando de eletrificar sua casa elétrica de confiança. Gente, todo o nosso estúdio foi feito para eletrificar. Aqui na Unip também, toda a parte elétrica foi feita para eletrificar. Não tenha dor de cabeça, não tome choque de bobeira, tá bom? Eletrificar, temos materiais elétricos de qualidade para instalações seguras. Que nem eu falei, instalação segura, toma cuidado. Iluminação moderna e eficiente para todos os ambientes. Cabos, disjuntores, tomadas e mais do que. Garantia e variedade. Tudo isso atendimento especializado. Preços competitivos e com produtos de melhores marcas. Isso é importante. Você chegar no lugar que você vai ter confiança. Ligue aí já. Telefone 4557-2201. Ou vá na loja pessoalmente. Na rua Avenida Elias Iasbeck, número 2775B, em Budas Artes, aqui do lado de Taboão da Serra, pertinho da gente. Eletrificar, energia para iluminar os seus projetos. Valdeci, você deu uma aula pra gente hoje aí, de como cuidar do um dos seus maiores bens, que é o carro. Sabe o que eu queria saber? Quanto tempo leva para preparar um profissional para poder trabalhar com você? Como é que é esse processo, hein? Olha,
Depende muito do profissional. A gente tem profissional que se desempenha muito rápido. Uhum. Muito rápido. Eu tenho um colaborador na loja lá de 1 ano de empresa que o cara tá, sabe, desde lavagem até o polimento, cristalização, faz tudo. Tá? Mas hoje, para a gente contratar, treinar, orientar, pelo menos uns 3 meses. Luiz. 3 meses? 3 meses. E esses colaboradores fazem algum curso? Eu sei que você tem lá o gerente, você tem toda uma equipe por trás aí, né? Sim. A gente tem o Júnior, ele mexe, ele dá o curso de tem um treinamento para o pessoal. Logo, quando eles entram para trabalhar conosco, ele fica aí pelo menos 1 semana acompanhando a equipe, olhando, antes de pôr a mão na massa. Caramba. Então a gente tem todo um preparo só de olhar, conhecer os produtos para depois realmente atuar. Porque se ele fizer alguma coisa errada, o prejuízo é grande, né? O prejuízo é grande. E graças a Deus, nesses tempos todos aí, tá que nem 6 anos, eu tenho acompanhado o Valdeci há muito tempo, e realmente a gente vê só a alegria dos clientes, sabe, feliz. Se tem algum detalhe, volta lá, o Valdeci é muito prestativo, isso é muito importante. Valdeci, nós estamos chegando aí praticamente no tempo final do nosso programa, mas tem uma surpresa para você que eu não te falei. Opa! Uma surpresa que a gente faz. O que nós vamos ter agora, Gui? Qual é a chamada agora que nós vamos ter? Ping-pong! O que é o ping-pong? Vou te falar. Você já jogou ping-pong? Já. Você era bom no ping-pong? Mais ou menos. Tá. Mais ou menos. Ping-pong, o que é? A pessoa manda a bolinha para você, o que você faz? Você devolve. Isso. Né? O nosso é mais ou menos assim. Eu vou falar uma palavra e você vai me devolver essa palavra. Eita! Então essa daí a gente faz com todos os nossos convidados, assim, surpresa, para pegar de surpretão mesmo. Vamos lá. Trabalho. Trabalho? Palavra trabalho. Cara, é a satisfação, né, meu? Você trabalhar com o que gosta, fazer o que gosta e ter sonho, ter meta, adquire através do trabalho. Então, isso aí. Vida. Vida. Cara, a vida eu resumo ela na gratidão, viu, Luiz? Eu acho que o fato de eu estar aqui, cara, eu abri o olho, eu respirei, eu acordei, gratidão. A vida é maravilhosa, a gente tem que ser muito grato pela vida, viu? Olha só. Agora, carro. Carro nossa, carro é o sonho, né? É o sonho, né? Sonho. Engraçado, a gente tem o primeiro carro, aí você sonha no outro, e você tá sempre sonhando. Eu, cara, suspeito em falar, eu sou apaixonado por carro, sempre cuidei muito bem dos meus, lutei muito, graças a Deus, já tive uns carrinhos interessantes. Eu tive carro, moto, né, e eu sempre gostei tanto que as minhas motos eu lavava e guardava na sala, cara, pra você ter uma ideia. Ixi, achei um pior que o Gui guardava na sala. Imagina a briga que eu arrumava pra guardar uma moto dentro da sala de casa, né, cara? Você tá falando, quantos irmãos vocês são? Nós somos em 10, 5 irmãos e 5 irmãs, graças a Deus. O seu pai e sua mãe fizeram certinho pra não ter briga, 5 homens e 5 mulheres. Meu pai e minha mãe, cara, eu costumo dizer que eles não perderam tempo, Luiz. Eu acho que naquela época não tinha televisão. É verdade. Vamos lá para mais uma. Família. Família, cara. Família, acho que isso não tem... Até emociona de falar. Tô vendo aqui os olhos dele, gente. Porque é algo, assim, extraordinário, né, cara? A gente tem que... Eu tenho muito orgulho, muita honra da minha família, graças a Deus. O apoio, o ombro amigo, a união, sabe? E outra, é muito bom você ter a honra de criar uma família, você ver seus filhos crescendo, se formando e seguindo, né? Isso é tão bom, né? Você vê lá prézinho, primário, graduação, pós-graduação e vida que segue. Isso é maravilhoso, cara. Isso é família. O que você espera do mundo? Olha, cara, eu confesso pra você que tá difícil a gente olhar e ter um horizonte assim esperançoso, mas a gente não pode jogar a toalha, né? A gente tem que ter fé.
eu espero e peço a Deus para que Deus ilumine os nossos políticos aí, né? E que a gente consiga ter um horizonte melhor, porque tá difícil, né? Tá precisando, né? Tá Então eu vou pegar mais uma aqui que você me deu a deixa, como sempre. Fé. O que é fé para você? Olha, cara, a fé é um sentimento que você tem no coração de acreditar, né, em algo. Eu venho de um berço cristão. Eu nasci dentro da igreja, sempre fui muito fiel a Deus, obviamente que cheio de erros e falhas, né? Todos nós temos, né? Mas se tem uma coisa que eu preservo muito é a fé, cara. Eu tenho muita fé em Deus, graças a Deus, e acho que não tenho dúvida que eu já consegui muitas coisas através dessa fé. Então, para fechar a última aí que você vai me dando as deixas, Deus. Fala para mim. Deus, ele é o tudo, né? Ele é o máximo. Sem Deus não somos nada, não somos ninguém. Então, é algo assim extraordinário que a gente tem que acreditar, orar, ter fé e ir para cima, que Deus é o nosso Pai superior, não adianta. É isso aí. Gui, salva de palmas pro Valdeci, que ele merece. Obrigado. Tá? Obrigado. Valdeci, antes da gente fazer... Vamos fazer nosso brinde já, que eu sempre acabo pulando um pouquinho. Esse é nosso brinde com água. Água é para beber. Opa! Né? E antes de eu fazer meus agradecimentos aos nossos parceiros, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e mandasse sua mensagem, sua energia boa. E quem quiser falar, rede social, fique à vontade. É seu espaço agora. Os minutos são seus. Olha, eu queria oferecer aqui, Luiz, assim, bem feliz com esse convite. Foi assim uma oportunidade extraordinária. Estou muito feliz e eu gostaria de dar uma oportunidade aqui e oferecer para quem estiver nos assistindo. Opa! Principalmente alunos, né, da Unip, Tá. que estiver nos assistindo, vá até a loja Estética Automotiva Blue W Shopping Taboão, escolha o serviço da nossa tabela, que terá 20% de desconto. Opa, peraí. Quem for aluno do Polo de Taboão da Serra, da Unip, e falar que assistiu o programa Trocando Ideia e viu o Valdeci. Valdeci, eu vi você no programa lá. Vai escolher o serviço que quiser na nossa tabela, sem exceção, com 20% de desconto. Pô, Valdeci, Gui, merece mais uma vez salva de palmas. Pô. Aí, ó, parabéns. Obrigado. Rede social, como é que faz para achar o Valdeci? Blue W Shopping Taboão, acesse lá, siga-nos no Instagram, tá? E vamos trocar ideia, vamos lá conhecer nosso serviço. Isso aí, trocar ideia. Valdeci, mais uma vez agradeço a sua presença, vou agradecer agora os nossos patrocinadores, fechando a segunda temporada, você está fechando o último programa nosso. Obrigado. Vai vir grandes novidades aí, o Gui está preparando, nosso diretor está preparando uma terceira temporada com grandes mudanças gerais. Mais uma vez agradecer o Gui, o Érico, o Douglas, o Marcos Dias, reforça aqui meu agradecimento, que sempre meu parceiro esteve aqui do meu lado em muitos programas, em todos os programas, só agora nessa reta finalzinha. E o que eu falo, Marcos, sou muito agradecido à sua parceria, deixo aqui a minha gratidão por tudo que você fez com a gente. Então vamos lá agradecer nossos parceiros, começando pelo Estúdio Ecos, né? Você quer montar sua criação, seu roteiro, é aqui no Estúdio Ecos, uma oportunidade de você realmente usar essa ferramenta que hoje chegou com toda a força total, e vai estar aqui a descrição para vocês poderem estar vendo. E agradecer, como sempre, né, a Universidade Paulista, onde eu já estou na casa já
simplesmente desde 85, são 40 anos que eu estou aí, né? Muita gente passou para a gente, e você quer buscar seus sonhos, né? O seu capelo, sua graduação, é aqui na Universidade Paulista, uma instituição reconhecida no Brasil todo, e temos polo até no Japão. Então, você que realmente ainda você consegue entrar na próxima turma, aproveite você que tem interesse em fazer o curso de enfermagem, que realmente vai ser a última turma que vai ter o modelo Flex. Então, fala com a Cristina, fala com a Maria Eduarda, você que assistiu o nosso programa. Agradecer mais uma vez ao HelpCell, Robson, né? Você que pensa em cuidar do seu celular e precisa cuidar, que é uma ferramenta que todos nós usamos, né? Agradecer ao Robson pela parceria, por acreditar no nosso projeto, né? Isso é muito bacana. Agradecer também a P4, no negócios imobiliários. Então, aquilo que eu sempre falo, tome cuidado para não entrar em rascada, tá? Para o seu sonho não virar um pesadelo. É na P4 que vai poder resolver a sua questão da sua casa própria, tá? Então ela vai fazer toda a parte burocrática, buscar ver melhores taxas bancárias, é na P4, tá bom? E agradecer a Adler Consultoria, né? Você que tem seu negócio, que precisa ser cuidado, porque o negócio nosso é importante, é onde a gente tira nosso ganha-pão, é onde a gente realmente leva nosso serviço, e por trás nossa marca, independente do seu segmento, tem que ter uma consultoria, uma Adler, que nem eu estou falando aqui para vocês, tá bom? Ótica Visão, grande abraço, Marcelão. Então, você que pensa realmente na visão, cuidar dos seus olhos, é muito importante cuidar. Então, é na Ótica Visão, lá ele vai poder te ajudar, e é um atendimento super especial. E, finalmente, chegando a eletrificar, né? Eletrificar uma casa elétrica, né? Onde você tem um atendimento de qualidade, com produtos de qualidade. Tem que tomar muito cuidado. Parte elétrica é uma coisa séria, gente, para não ter dor de cabeça. Então, gente, chegando final de mais uma temporada do Trocando Ideias, nosso episódio 45. Agradecer, Valdeci, mais uma vez a sua participação. Eu que agradeço, obrigado. Tá? E a gente vai vir uma terceira temporada, o Gui está planejando grandes novidades para vocês. Aí nós estamos aí vai chegar com uma cara nova, e sempre pensando o quê? Trazer pessoas especiais que nem o Valdeci. Então, gente, muito obrigado por acreditar no nosso trabalho. Agradeço de coração. Marcos Dias, mais uma vez agradeço a sua participação, sua ajuda, e que Deus possa iluminar o seu caminho. Gente, obrigado. Até a próxima temporada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.